E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho aqui no Inteligência e Diálogo. A gente vai se aventurar hoje, hein? Por um tema que, olha, sempre fascinou a humanidade. A conversão. É conversão, aquela mudança, né? Radical de perspectiva, valores, crenças. É como se, sei lá, acendesse uma luz do Uhum. nada e, pum, tudo fizesse sentido. Será que é simples assim? Boa pergunta, essa questão. A gente se debruçou, né? Em textos, em pensadores. William James, por exemplo, e a gente descobriu, olha, essa transformação interior, nossa, é muito mais complexa do que parece, viu? Uma coisa interessante, né? Que o material já coloca assim de cara. A conversão, ela se manifesta de tantas maneiras, né? Tem gente que fala de regeneração, Aham. graça, iluminação. É tipo aqueles momentos de eureka de filme, né? É, mas tem gente que descreve conversão como um processo mais gradual, sabe? Uma unificação do eu, uma busca por felicidade. Uhum. E o ponto-chave, sabe qual que é? É que, independente da crença, né? Uma força divina ou não, a conversão, ela se manifesta como um processo psicológico profundo. E como é que essa mudança acontece na prática? Tipo, apertar um botão. Olha, o material usa uma analogia, sabe? Bem interessante. Imagina que a mente é um palco. E a gente tem vários atores, né? Vários sistemas de ideias ali, competindo pela atenção. Tá. A conversão acontece quando o novo protagonista assume o centro do palco, né? O que faz esse novo protagonista roubar a cena? Aí entram as causas da conversão. O material descreve algumas, né? Tipo, acontecimentos impactantes, que chacoalham a gente, sabe? Reorganizam a mente. Então, Não. uma perda. Faz sentido. É. Como se a gente perdesse o rumo, né? Tivesse que encontrar um novo norte. É isso. Tem também as influências subconscientes, né? Yeah. Que vão, tipo, amadurecendo, até culminando uma mudança E repentina. É como se a gente fosse moldado por experiências e ideias sem perceber até que, pum, a ficha cai. interessante essa ideia de uma transformação que se constrói aos poucos, né? Mas e o lance da iluminação? Da epifania? Aí entra a catarse emocional, que age como um catalisador, né, para reestruturações mentais. É como se uma emoção muito forte abrisse caminho para novas compreensões. Tipo, sei lá, aquele momento que você chora de soluçar e de repente se sente mais leve. Isso. E o mais legal é que a gente pode identificar alguns sintomas dessa transformação, sabe? O material descreve a conversão como uma espécie, assim, de crise existencial. Crise existencial, tipo, ficar questionando tudo. Buscando um sentido pra vida. Isso, sensação de imperfeição, introspecção, ansiedade. Tem gente que relata até experiências místicas, epifanias. E tem gente que sente até alterações físicas, sabia? Insônia, perda de apetite. Nossa, parece intenso, hein? Mas será que todo mundo tá sujeito a passar por isso? Segundo William James, nem todo mundo é, tipo, convertível, como ele coloca. Ele fala da influência da graça divina, como defendia Agostinho de Hipona, né? E da sensibilidade individual ao aspecto religioso. Então, pra ele, a predisposição pra conversão tem a ver com a crença. Exatamente. Mas, mesmo entre aqueles que têm essa predisposição, né? A conversão pode se manifestar de maneiras diferentes. E quais seriam essas diferenças? Um cara chamado Starbuck, ele propôs dois tipos de conversão, né? A volitiva e a renúncia de si. Interessante. E como funciona cada uma? Na conversão volitiva, a mudança é gradual, consciente. Como construir um hábito, sabe? Tijolinho por tijolinho. É como se a pessoa estivesse no controle, né? Tomando as rédeas da própria transformação. É isso. Já na renúncia de si, a coisa é diferente. A pessoa meio que abandona a vontade pessoal e permite que forças internas, que ela talvez nem compreenda totalmente, atuem e a conduzam na transformação. Nossa, que intrigante. É como se a pessoa se entregasse a algo maior, né? Abrindo mão do controle. Mas, e aí? Como é que isso funciona na prática? O material explora essa ideia da renúncia de si como um mergulho no subconsciente, sabe? É como se a gente abrisse mão da nossa vontade, né? Consciente, e deixasse as rédeas nas mãos do nosso eu mais profundo. E o que acontece lá no fundo do subconsciente? O material descreve duas forças em jogo: a sensação de incompletude, o desejo de se livrar do erro, e o ideal positivo, a busca por um estado superior mais alinhado com a verdade. Entendi? É como se a gente tivesse dividido, né? Entre o que somos e o que queremos ser. E a conversão seria a ponte entre esses dois lados. Exato. E o processo de redenção é fundamental para essa travessia, né? É como se a gente finalmente se cansasse daquela luta interna e se entregasse a uma emoção superior. E como essa redenção acontece na prática? O material descreve a redenção como um momento de exaustão da luta interior, um abandono dos, tipo, afetos indesejáveis. É como se a gente finalmente se libertasse daquilo que nos aprisionava. Mas como essa libertação se manifesta?
Que tipo de sensação a gente experimenta? Segundo o material, a gente pode sentir um novo equilíbrio energético, com novas forças psíquicas, né, assumindo o controle. E essa mudança pode ser gradual, como a gente viu no tipo volitivo, ou repentina, como um rompimento de barreiras. E como seria essa conversão instantânea? É como se a energia superior rompesse as barreiras da mente, sabe, de forma súbita, como uma torrente inundando a consciência. Oh, que imagem poderosa. É como se a gente fosse tomado por uma força irresistível. Mas me diz, essa conversão instantânea ela acontece do nada? Nem sempre. Às vezes a pessoa pode passar por um período de tipo incubação, sabe? Em que essa nova energia vai se acumulando, até que finalmente explode, transformando tudo. Interessante essa ideia de que a transformação pode estar se processando em nós sem a gente perceber, né? Mas e aí? O que acontece depois da conversão? A gente muda da água para o vinho, assim, de repente. Essa é a parte mais fascinante. A conversão não é um ponto final, mas um novo começo. É como se a gente abrisse uma porta, né? Para um novo mundo de possibilidades. E é sobre isso que a gente vai falar na próxima parte do nosso mergulho. Pessoal, preparem-se, porque na volta a gente vai se aprofundar ainda mais nesse universo da conversão, explorando seus desdobramentos e impactos na vida das pessoas. Até já! E voltamos, pessoal. Mergulhando mais fundo, né? No mundo da conversão. A gente viu na primeira parte como esse processo, né? Ele é complexo. Pode ir desde uma mudança gradual até uma ruptura com o passado. E começamos a explorar, né, essa ideia da renúncia de si, né, um elemento chave nesse processo. Essa ideia de se entregar a algo maior. Abrir mão do controle consciente, deixar, né, as forças internas agirem. Mas como é que a gente lida com essas forças? Como navegar nesse mar, hein? Desconhecido do subconsciente. Mergulhamos fundo nisso, né? E o material destaca uma coisa, sabe? Bem interessante. É a importância de reconhecer a força do subconsciente na nossa vida. É como se a gente tivesse, tipo, um universo inteiro dentro da gente, né? E a conversão seria uma forma de acessar esse universo, essa sabedoria interior. Perfeito. O material usa a analogia de um iceberg, sabia? Onde a maior parte da estrutura fica submersa. A gente vê a pontinha, mas a massa real, a força motriz está escondida nas profundezas. E é no subconsciente que a transformação rola de verdade. E será que a gente pode influenciar esse processo subconsciente? Ou a gente fica, tipo, à mercê, sem controle? Muita gente se pergunta isso. E o material sugere que sim, a gente pode colaborar. Uma das formas é justamente a renúncia de si. Mas como renunciar a algo que a gente nem controla? Entra a questão da confiança, né? É como se a gente dissesse: subconsciente, confio em você, me guia. Nossa, lembra a meditação, né? Silenciar a mente, se entregar ao presente e deixar a sabedoria interior emergir. Exatamente. Abrir mão do controle, da necessidade de ter todas as respostas e se permitir ser guiado. Mas essa renúncia de si não significa ficar parado, né? Esperando a transformação cair do céu. Claro que não. Renúncia de si não é passividade, é mudança de foco, sabe? Transferência de controle. Então a gente continua agindo, mas com uma postura diferente, mais receptiva, aberta. É isso aí. É como se a gente estivesse dançando com o universo, em vez de tentar controlar tudo. E essa dança exige flexibilidade, né? Adaptação e, principalmente, confiança. E quando falamos de conversão, a redenção sempre aparece, né? O que o material fala sobre isso. A redenção é crucial, é como se a gente se libertasse, né, dos afetos indesejáveis. Aquilo que nos prende nos impede de evoluir. E essa libertação pode ser gradual ou repentina, né? Como a gente viu. Mas, em ambos os casos, parece que a redenção implica em desapego. Sim. É como uma faxina interna, limpando tudo que não serve mais, que bloqueia, né? A energia, a criatividade, a alegria. A limpeza energética. E quais os sinais de que a redenção está em curso? Como saber se estamos no caminho certo? O material descreve alguns sinais. A sensação de paz interior, de leveza, de conexão com algo maior. É como se a gente encontrasse nosso lugar no mundo, né? E a vida começasse a fluir, naturalmente, com um propósito. É isso. E esse propósito é um dos grandes presentes da conversão. É como encontrar nosso norte, nossa missão. E aí tudo se encaixa. Mas encontrar esse propósito não significa que a vida vira um mar de rosas, né? Não, a vida continua, com seus desafios altos e baixos. Mas a conversão nos dá ferramentas para lidar com isso, né? Com sabedoria, serenidade, conectados com a nossa essência. E falando em conexão com a essência, o material menciona algumas práticas, né, que podem ajudar a gente a cultivar essa conexão. Sim, meditação, contato com a natureza, arte, compaixão, perdão. Práticas que nos conectam com a beleza, a bondade, o que há de mais elevado, né? Em nós e no mundo. Exatamente. E ao cultivarmos essa conexão, a gente fica mais sensível, receptivo, aberto à transformação. Um canal para a vida fluir através da gente. Que bonito. E essa fluidez, essa abertura, é o que nos permite vivenciar a conversão de forma plena, né? Sem medo, sem resistência, com alegria e coragem. Com certeza.
E ao nos permitirmos ser transformados, a gente muda não só a nós mesmos, mas contribui para a transformação do mundo também. Cada um de nós vira uma sementinha de luz, né? Inspirando outros a trilhar o caminho da conversão, da autodescoberta, da expansão da consciência. E é com essa visão, né, de interconexão, de responsabilidade pela transformação do mundo, que a gente encerra essa parte. Mas na próxima, a gente volta para explorar os desdobramentos da conversão na vida real, com exemplos e histórias. Fiquem ligados. Sim. A gente já volta para a última parte do nosso mergulho no mundo da conversão. De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo da conversão. A gente viu como esse processo é, né? Multifacetado, envolve mudanças, desde as sutis até revoluções internas, né? Mas e aí? Como essa conversão, como ela se traduz na vida real? Essa é a grande questão, né? Porque, afinal, de que adianta toda essa transformação, né, interior, se ela não se refletir na nossa vida, no jeito de viver, de interagir com o mundo. Isso aí, a gente falou, né? De redenção, de renúncia de si, de encontrar um novo propósito. Mas como é que isso se manifesta no dia a dia, na prática? Uma coisa importante que o Material destaca é que a conversão, ela não se limita só ao âmbito religioso, sabe? Como muita gente pensa. A gente pode ter conversões em relação aos nossos hábitos, ao nosso trabalho, aos nossos relacionamentos. Tipo, sei lá, largar um emprego que te suga, né? Para se dedicar a um projeto que te inspire. Ou romper com um relacionamento que te faz mal e se abrir para novas formas de amar. Exatamente. Qualquer mudança significativa que envolva romper com o passado, né, e abraçar uma nova perspectiva pode ser considerado uma forma de conversão. E o mais interessante aqui, independente da área da vida, os mecanismos psicológicos, eles parecem ser bem similares. Então, por trás de uma mudança radical, sei lá, na dieta, por exemplo, podem estar atuando as mesmas forças que levam alguém a se converter a uma nova religião. Isso mesmo. A gente observa a mesma sensação de incompletude, a busca por um ideal, a renúncia de si, o papel do subconsciente. É como se existisse uma fórmula da transformação, né? Um conjunto de princípios que se aplica a várias áreas da vida. E conhecer essa fórmula pode ajudar a gente a lidar com as mudanças de forma mais consciente, né? Com certeza. A gente pode usar esse conhecimento para promover transformações positivas, tanto em nós mesmos como no mundo, né? No nosso redor. Mas é importante lembrar que a mudança é um processo. Não acontece do nada, né? Da noite pro dia. É como a gente já falou, construir um novo hábito, tijolinho por tijolinho, né? E o material dá várias dicas de como fazer isso. Sim, ele fala da importância do autoconhecimento, né? De identificar os padrões que não nos servem mais, de se conectar com a nossa sabedoria interior e também de ter paciência, compaixão e persistência. Mudar não é fácil, né? Exige esforço, dedicação. Mas os frutos da transformação, eles compensam qualquer desafio. Sem dúvida. Quando a gente se liberta dos velhos padrões, quando encontra um novo propósito, quando se conecta com a nossa verdadeira essência, a vida ela ganha um novo sabor. A gente se sente mais leve, né? Mais livre, mais feliz. E essa energia positiva, ela irradia, né? Para todo mundo ao redor. Verdade? A gente se torna um exemplo, uma inspiração para que outros também se abram para a transformação. E assim, a gente contribui para criar um mundo mais consciente, mais harmonioso, mais amoroso. Que lindo. É como se cada um de nós fosse uma peça fundamental, né? Desse quebra-cabeça da evolução humana. E ao nos transformarmos, a gente ajuda a completar a imagem, a revelar a beleza do todo. Exatamente. E é com essa mensagem de esperança, de transformação, que a gente encerra o nosso mergulho no mundo da conversão. Esperamos que essa jornada tenha inspirado vocês a buscar a sua própria transformação, né? A trilhar esse caminho da autodescoberta, da realização pessoal. É isso aí, pessoal. Lembrem-se, a mudança começa em cada um de nós. Até a próxima!